Overlord. Epílogo do volume 1. A sala de Ainz estava cheia de móveis requintados, enquanto o chão estava coberto por um tapete vermelho brilhante. Este vasto aposento era usualmente coberto por um fino véu de silêncio, mas hoje estava ainda mais quieto. A empregada que normalmente o atendia aqui não estava em lugar nenhum. As únicas pessoas aqui eram Ainz e seu cavaleiro da morte armado em um canto. Albedo falou com uma voz suave e doce, como se tentasse preservar o silêncio da sala. Eu tenho um relatório para entregar. O comandante da escritura da luz solar da teocracia que capturamos foi encarcerado na prisão congelada. Vamos extrair informações dele com a ajuda da oficial especial de coleta de inteligência. Se você está falando de neuronista, não deve haver nenhum problema. No entanto, eu quero realizar experimentos com os corpos. Você sabe alguma coisa sobre isso? Entendido. Além disso, atualmente estamos olhando através das armas e armaduras que recuperamos dos homens trajados como cavaleiros. Elas não têm grandes encantamentos e serão enviadas à tesouraria depois que as investigações forem concluídas. Sim, essa é a maneira correta de se livrar delas. Por fim, eu planejo que os 2 demônios da sombra fiquem de olho no vilarejo. Então, o que devemos fazer sobre Kassif Stronov? Deixe o Capitão Guerreiro por agora. É mais importante construir uma boa relação com esse vilarejo. Podemos precisar da ajuda deles no futuro, então evite ser hostil com eles. Entendido. Eu cuidarei disso. Assim termina o meu relatório. Ainz se virou para Albedo e disse: Bom trabalho. Quando olhou em seu semblante, o que viu foi um rosto um pouco diferente do seu sorriso gentil de sempre. Ela parecia particularmente feliz hoje. A razão era o anel brilhante, o anel de Aizongol, que agora estava em seu dedo anelar esquerdo, que ela acariciava carinhosamente. Embora ela pudesse usar o anel em qualquer lugar que quisesse, não era difícil dizer o porquê ela estava usando o anel naquele dedo em específico. Se era assim que Albedo realmente se sentia, então, como homem, Ainz ficaria muito feliz. No entanto, se esse fosse o resultado de sua alteração, isso o faria se sentir muito culpado. Albedo, o amor que você sente por mim é o resultado da minha intromissão. Eles certamente não são seus sentimentos originais. Sendo assim, o que ele deveria fazer a seguir? Era certo mudar as memórias dela com magia? Ainz não poderia continuar. Nesse momento, Albedo então olhou para Ainz e sorriu. Antes do senhor me mudar, que tipo de pessoa eu era, Ainz-sama? Uma vadia. Ainz não podia dizer isso em voz alta. Ele não sabia como contar a ela. Embora ele parecesse calmo no exterior, seu coração estava caótico. Então Albedo falou novamente. Então eu estou muito feliz com o jeito que sou agora. Então não há necessidade de se sentir chateado, Ainz-sama. Mas Mas o quê? Posso perguntar? Ainz não respondeu, sentindo algo incomum vindo de Albedo. Ela continuou abordando o silencioso Ainz. Há apenas uma coisa que importa. Enquanto Ainz esperava que Albedo continuasse, ela disse: Isso por acaso incomoda o senhor? Ainz abriu a boca silenciosamente, tomando notas do rosto sorridente de Albedo. Suas palavras se marcaram profundamente em seu cérebro, embora seu crânio estivesse vazio. Mas Ainz sabia o que ela estava tentando dizer e respondeu apressadamente. Não, claro que não. Como isso poderia me incomodar? Ele não estava nada infeliz em receber o amor de uma mulher linda como Albedo, pelo menos por enquanto. Então está tudo bem? Parece errado. Ele pensou nisso, mas Ainz não conseguiu encontrar nenhum motivo para refutá-la. Então não tem problema, não é? Albedo disse novamente. Ainz podia sentir algo misterioso e inescrutável naquelas palavras, e ele fez uma pergunta em uma tentativa final e desesperada de se libertar. Eu estraguei as configurações que o Tábula San desejou que você tivesse. Você não quer voltar ao seu eu antigo e original? Eu acredito que o Tábula Sama aprovaria com toda a alegria do mundo, assim como um pai que entrega as mãos de sua filha para o casamento. Ah, é mesmo? Ela era mesmo assim? Assim que Ainz estava pensando sobre isso, o som de metal batendo ressoou. Ele se virou para olhar a fonte do som e viu uma espada no chão. O Cavaleiro da Morte que deveria estar segurando aquela espada não estava mais em lugar nenhum. Ele havia convocado o recém-desaparecido Cavaleiro da Morte há pouco tempo. Quando eu os convoco normalmente, eles desaparecem depois de um tempo.
Dada a forma como a espada deste mundo está no chão, parece que o equipamento por si só não era suficiente para ligá-los a este mundo, então foi deixado para trás. Se esse é o caso, aquele Cavaleiro da Morte permanece aqui porque eu usei um cadáver para invocá-lo. Parece que posso fortalecer Nazarick se tivermos mais cadáveres. Então devemos coletar uma grande quantidade de cadáveres para o senhor? Evite cavar o cemitério daquele vilarejo. Entendido. Porém, devemos considerar uma maneira de adquirir cadáveres frescos. Já que o Cavaleiro da Morte desapareceu, é um bom momento para nos reunirmos. Por favor, prossiga para o Salão do Trono com Sebas. Eu vou em frente primeiro. Tudo bem, Albedo. Vejo você mais tarde. Enquanto Albedo deixava silenciosamente o escritório de Ainz, ela viu Sebas se aproximando ao longo do corredor. Ah, Sebas, você veio na hora certa. Saudações, Albedo-sama. Momonga-sama está no escritório? Sim, ele está lá dentro. Albedo não pôde deixar de se sentir superior ao ouvir Sebas referindo-se a Ainz como Momonga. Quando ele viu o olhar no rosto dela, Sebas levantou uma sobrancelha confuso. Você parece estar de bom humor. Aconteceu alguma coisa boa? Sim, aconteceu sim. A alegria de Albedo não foi apenas por causa do nome, mas porque ela recordou sua conversa com Ainz. Ela falou em se casar com ele, e Ainz não havia rejeitado ou negado a sugestão. Em outras palavras, o sorriso de Albedo mudou, indo de gracioso e elegante para indecente e perverso em questão de segundos. Era um sorriso que ela nunca mostraria para Ainz. Eu vou conseguir. Não, eu definitivamente vou fazer isso. Eu serei aquela sentada ao lado dele. Shalltear será nada mais do que apoio para os meus pés. Albedo cerrou os punhos, incapaz de resistir às palavras que ferviam em seu coração. Estas não eram as palavras de uma supervisora guardiã, mas de uma mulher. Ah, meu sangue de súcubus está fervendo. Sebas simplesmente observou silenciosamente, sem reação, enquanto Albedo agia. Salão do Trono. Sebas ficou atrás de Ainz quando ele entrou no salão elegantemente atrasado. Havia muitos seres ajoelhados para mostrar lealdade. Ninguém neste lugar movia um músculo, e estava tão quieto que até mesmo o som de sua respiração podia ser ouvido. Além disso, havia apenas o som dos passos de Ainz e Sebas, bem como a batida do cajado de Aizongon contra o chão. Ainz subiu as escadas e sentou-se no trono. Sebas permaneceu em pé ao lado dele, e como os outros, mostrou sua lealdade ajoelhando-se. Ainz silenciosamente examinou o salão do trono da posição de onde estava sentado. Quase todos os NPCs da guilda estavam reunidos abaixo dele. Eles pareciam muito majestosos enquanto ele os observava do alto. Parecia algo saído do Hyaku Yagyu, o desfile noturno de 100 demônios. Ainz não podia deixar de elogiar silenciosamente seus membros da guilda por sua criatividade em fazer tantos personagens diferentes e interessantes. Quando ele olhou de novo, havia vários NPCs que não estavam presentes. No entanto, isso não podia ser evitado. Afinal, eles não podiam remover Gargantua, o golem colossal, ou Vítima, que supervisionava o 8º andar, de suas posições tão facilmente. No entanto, não eram apenas os NPCs que estavam reunidos aqui. Embora não se destinassem a substituir as 2 pessoas acima mencionadas, esta grande sala também continha muitos vassalos de alto nível que tinham sido escolhidos a dedo pelos outros guardiões de andar. Dito isso, o Salão do Trono não parecia nada lotado, devido ao seu enorme tamanho. Ainda havia espaço para mais servos. Embora Ainz pudesse entender o motivo de seus subordinados não quererem deixar seus servos entrarem no coração da grande tumba de Nazarick, Ainz sentiu que tal severidade não era necessária. Ah, mas esqueça, não era tão importante assim. Depois de decidir discutir esses assuntos mais tarde, Ainz se dirigiu lentamente a seus subordinados. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por tomar medidas por conta própria. Ainz estava se sentindo singularmente sem remorso quando disse essas palavras. Foi uma mera gentileza, mas o pedido de desculpas era extremamente importante. Uma vez que reunir todos foi ideia dele, então ele precisava deixar seus subordinados saberem que ele confiava neles tacitamente. Albedo lhes dirá o porquê eu reuni todos vocês aqui, mas isso será depois. No entanto, há uma questão que é mais importante do que essa. Preciso contar aos membros reunidos da grande tumba de Nazarick uma coisa. Greater Break Item.
Ainz lançou uma magia que poderia destruir um item mágico de um certo nível. Uma grande bandeira caiu de um dos postes presos ao teto. O símbolo na bandeira representava o jogador Momonga. Eu mudei meu nome. De agora em diante, meu nome é... Ainz apontou para um determinado lugar, e todos os olhos seguiram o dedo dele. Meu nome é Aizongon. Dirijam-se a mim como Ainz. Momonga estava apontando para a bandeira que estava pendurada atrás do trono, impressa com o símbolo da Aizongon. Momonga levantou seu cajado e bateu a ponta com força no chão para chamar a atenção de todos. Se alguém se opuser a isso, levante-se agora e deixe que suas opiniões sejam ouvidas. Ninguém falou em oposição. Albedo estava toda sorridente quando respondeu. Todos nós ouvimos seu glorioso nome. Todos saúdem Aizongon, o Ser Supremo, Aizongon-sama. Cada membro da grande tumba de Nazarick jura lealdade eterna a ti. Pouco depois, os guardiões de Andar brandaram em um único grito. Toda a glória a Aizongon, o soberano supremo e líder de todos nós. Aizongon-sama, nós nos entregamos completamente a ti. Viva Aizongon, o rei de temível poder. Aizongon-sama, todos saberão de sua grandeza. Os gritos e elogios dos NPCs e servos rebombearam pelo salão do trono. Enquanto ele se deliciava com os elogios de seus subordinados, Ainz pensou consigo mesmo. Meus amigos, o que vocês acham sobre eu me apropriar desse grande nome? Estão felizes ou descontentes? Se tiverem alguma objeção, por favor, me avisem. Me digam, este não é um nome que você pode tomar por si mesmo, e eu voltarei com prazer ao meu antigo nome de Momonga. Então... Ainz olhou para todos. A seguir, anunciarei nossas novas diretrizes. Esta é uma ordem absoluta. Ainz parou e olhou ao redor. Os subordinados diante dele tinham olhares sérios e severos em seu rosto. Façam de Aizongon uma lenda eterna. Ele agarrou o cajado com força e bateu no chão. Então, como se respondessem a Ainz, as gemas engastadas no cajado de Aizongon irradiaram uma luz em todas as cores do arco-íris, e o ar ao redor dele estremeceu. Podem haver muitos heróis, mas vamos superar todos e cada um deles. Vamos deixar que todos neste mundo saibam que Aizongon é o verdadeiro herói. Se houver pessoas mais fortes do que nós, lidaremos com elas de outras maneiras que não seja a força. Se encontrarmos um usuário de magia com muitos subordinados, atingiremos nosso objetivo de outra maneira. Esta é apenas a fase preparatória, a fim de que todos saibam que Aizongon é o maior. Vamos lutar juntos por este futuro glorioso. Ele espalharia esse nome em todo o mundo. Os antigos membros da Aizongon podem ter saído de Yggdrasil, mas havia uma chance deles estarem neste mundo, assim como Ainz. Portanto, ele teria que tornar Aizongon uma lenda, para que todos soubessem disso. Seja no ar, na terra ou no mar, ele espalharia esse nome para todos os seres sapientes deste mundo. Ele levaria esse nome aos ouvidos de seus companheiros, que poderiam estar neste mundo. A temível presença de Ainz era surpreendente, e sua voz estrondosa podia ser ouvida em qualquer lugar do Salão do Trono. Suas vozes se uniram como uma só. Todos no Salão do Trono abaixaram as cabeças. O som que eles fizeram era equivalente a uma oração. O trono estava vazio depois que seu mestre saiu, mas o ar no Salão do Trono ainda fervia de excitação. Ouvir as ordens de seu supremo governante para trabalharem juntos como um só encheu a todos com uma motivação incomparável, especialmente aqueles que receberam ordens específicas. Todos, ergam a cabeça. Depois de ouvir a voz calma e firme de Albedo, as pessoas cujas cabeças ainda estavam baixas ergueram de volta em sincronia. Atenção, por favor. Ajam como ordenado pelo Ainz-sama. Depois disso, tenho algo para anunciar. Os olhos de Albedo estavam fixos na bandeira da Aizongon que estava pendurada atrás do trono. Os NPCs e servos atrás dela também estavam olhando fixamente. Demiurgo, diga a todos o que Ainz-sama disse para você naquela noite. Demiurgo estava ajoelhado como todos os outros. No entanto, sua voz podia ser claramente ouvida por todos os presentes.
Ain-sama olhou para o céu noturno e me disse: talvez o motivo de eu ter vindo aqui seja reivindicar esse baú de joias que não pertence a ninguém. Depois disso, ele disse: não, isso não é algo que eu possa reivindicar para mim mesmo. Talvez estas joias sejam destinadas a adornar a grande tumba de Nazarick. Eu e meus amigos da Aizongon. O baú de joias aqui se refere ao mundo. É aí que estão as verdadeiras ambições de Ain-sama. Demiurgo sorriu, mas foi preenchido com algo muito diferente de bondade. Então, Ain-sama disse: no entanto, conquistar este mundo pode ser bastante interessante. Ou seja, isso significa... Os olhares de todos tornaram-se afiados, representando sua determinação inabalável. Albedo se levantou devagar para olhar o rosto de todos. Todos olharam para Albedo como se em resposta. Ao mesmo tempo, eles olharam para a bandeira da Aizongon atrás dela. Entender as verdadeiras intenções de Ain-sama e se preparar para elas é a prova de nossa lealdade e a marca de excelentes subordinados. Todos devem ter em mente que o objetivo final da grande tumba de Nazarick é entregar este baú de joias, o mundo, ao Ain-sama. Albedo estava toda sorridente, e então virou aquele sorriso para a bandeira atrás dela. Ain-sama, nós definitivamente daremos este mundo ao Senhor. E então, incontáveis vozes fizeram suas palavras ecoarem pelo salão do trono. Entregaremos este mundo ao seu legítimo governante, Ain-Zongon-sama.